Muito bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Gabriel Fault. A gente vai falar hoje sobre o CCI, Commodity Channel Index. É um indicador essencial para quem opera mercado financeiro. Ele vai te dar entradas, saídas, reversões e a gente tem aqui 3 dicas básicas para usar o CCI. Fica comigo e veja mais. O CCI é um indicador built-in no TradingView. Ele já está incluso para todos os usuários, gratuitos ou não. E ele é essa parte de baixo aqui, da metade do gráfico para baixo, onde contém o canal, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante, e a média, né, que fica variando entre o 100 e o menos 100. Basicamente, sem me ater muito à história, mas o CCI foi criado em 1980 por Donald Lambert, e ele queria analisar o ciclo das commodities, certo? Então, quando que uma commodity ganhava força, quando que ela revertia e quando que ela estava indicando saturação. Essas são as 3 coisas que a gente vai verificar aqui hoje: energia do preço, saturação e divergência de preço. Tá, beleza. Mas o que a gente realmente precisa saber do CCI é a informação que ele nos dá. E basicamente ele diz para nós quando o preço está bem acima ou bem abaixo da média histórica. Basicamente é isso. O indicador built-in aqui no TradingView, ele já vem prontinho com 20 períodos. Se tu for aqui em configurações, valores, você vai ver que o período está em 20. Você pode encontrar aí scripts na nossa biblioteca de indicadores que, por padrão, ele vai estar em outro período. Mas o indicado pelo Donald Lambert é 20, certo? Isso configura o CCI como um oscilador atrasado, beleza? Ou seja, eu estou aqui no gráfico do ouro em um dia e a informação que ele está me trazendo é de 20 dias atrás, certo? É o cálculo de 20 períodos atrás. Se eu estivesse em um gráfico de 60 minutos, seriam as últimas 20 horas, ou seja, os últimos 20 períodos, e assim por diante. A gente não precisa se ater muito ao cálculo do CCI, mas ele está aqui, eu trouxe ele para a gente ter um contexto, enfim, sobre o CCI. E basicamente o CCI é igual ao preço típico menos a média móvel, tudo isso dividido por 0,15 vezes o desvio médio. Beleza? Isso aqui é o plot diário do meu CCI. Tranquilo? Legal. Então vamos partir diretamente para as nossas 3 dicas do CCI. A primeira delas é energia do preço. Energia do preço. O primeiro que eu tenho aqui anotado é no euro dólar australiano, onde a gente teve um movimento bem interessante de energia de alta do preço. Se a gente olhar aqui no gráfico, vamos reduzir um pouco o CCI aqui, a gente tem um movimento muito forte de alta quando o CCI rompe os 100 pontos. Beleza? Quando que isso aconteceu? Foi mais ou menos aqui. Nesse dia ele estava testando 100 pontos. Vamos botar aqui para ser realista. Aqui foi o momento que, o próximo período que ele rompeu os 100 pontos. E tecnicamente a gente está nesse candle. Então a partir desse candle aqui, a gente teve um movimento de alta. Beleza? Até quando durou esse movimento de alta? Essa é uma boa pergunta a se fazer. A gente já sabe porque a gente está no gráfico, já passou esse momento, beleza? Mas a partir do sinal do CCI de que houve um rompimento de energia compradora, ou seja, muitas pessoas estão comprando o EURUSD a partir desse ponto, a gente teve um movimento de 299 pips, 300 pips, beleza? Quando que ele começou a cair? Talvez foi na saturação, mas a gente vai ver isso daqui um pouco. A gente pode ter um exemplo muito parecido em baixa no NZD dólar americano, que o preço fez o quê? Olha aqui, já está até marcado. Ele rompeu para baixo os menos 100 pontos. Então, quando ele rompe o sinal de menos 100, é quando ele está adquirindo energia de venda. É quando a maioria dos players está vendendo. Ou seja, é o momento de venda, certo?
É o momento de venda. Isso aqui aconteceu, se a gente colocar um período depois, olha só, ele, no primeiro período ele está em menos 67, no segundo período ele já está lá embaixo, em menos 180 e poucos. Certo? Então a gente pode considerar aqui, para ser um pouco mais realista, e a partir desse ponto, ele caiu o quê? Até o presente momento? 93 pips. Certo? Esse foi o sinal CCI de venda. A gente pode voltar aqui no tempo e verificar de novo quando que isso aconteceu mais uma vez. A gente teve aqui um sinal de venda pela primeira vez nesse ponto. Certo? O CCI voltou, ficou rebatendo, subindo menos 100. Mas essa é a regra do zero. A regra do zero é uma coisa pessoal minha. Eu posso falar isso adiante em outro vídeo talvez, mas ela não está descrita no normal de se negociar o CCI. Tá? Então o preço ficou em menos 100, rebateu algumas vezes aqui para cima do menos 100, mas não subiu no menos zero. E continuou a tendência. A gente pode ver que a tendência durou. Até quando? Até ele voltar bem forte para cima. Fazendo o quê? Uma divergência. Esse é o terceiro passo. Tá? Se a gente for verificar, então, quanto ele valorizou a partir do fechamento desse candle, até o dia que ele subiu, fez o pico e subiu, vamos ver aqui, nesse fechamento, você teria saído com 130 pips. Para os caras mais arrojados aí, que gostam de ficar numa operação, até fez a máxima aí de quase 300 pips, 270 pips. Então, todo cruzamento é uma oportunidade. Todo cruzamento é energia vindo. É energia de compra, energia de venda. Todo cruzamento de 100 ou menos 100 indica que as pessoas estão cada vez mais comprando, cada vez esse papel, esse contrato está ficando mais comum na mão dos traders, certo? E agora a gente pensa então no segundo passo, a saturação. A saturação, eu tenho um exemplo claro aqui do DXY, beleza? Eu já marquei aqui, tenho marcado. Isso é uma coisa que eu uso muito e ela é algo pessoal para cada trader, para cada negociante aí do mercado. Por quê? Você pode abrir o CCI aqui em janela única para verificar que ele faz picos a todo momento. Certo? E diferentes picos. Às vezes sobe mais, às vezes sobe menos. E você pode navegar toda a biblioteca gráfica aí do TradingView, todos os ativos, você vai ver que os picos são diferentes. Cada indústria é diferente, cada tipo de moeda é diferente, cada commodity, criptomoeda vai ser sempre diferente. Tá? Então, para o índice dólar, só para fim didático, eu não fiz nenhuma conta, mas você pode jogar numa planilha aí todas as máximas e fazer a conta certinha quando que é a saturação. Na média, eu coloquei aqui mais ou menos por aqui. Essa linha aqui, que eu gosto que fique pontilhada, para mim ter uma base de quando, por padrão, assim, o índice dólar fica saturado. Dá para até descer um pouquinho aí, no meu ponto de vista. No olhômetro, tá, galera? Não fiz conta nenhuma. 170, tá? Então, basicamente, toda vez que ele bateu em 170, ele buscou retornar, buscou corrigir. A gente pode verificar que a tendência aqui majoritariamente é de alta, né? É muito fácil falar agora porque a gente já tem os preços acontecendo. Já aconteceram os preços, mas a gente pode verificar que várias vezes que bateu na saturação acima, ele começou a cair, fez uma correção. Beleza? Voltou a subir, bateu lá de novo, fez duas batidas, caiu bem legal, tá? No passado, vamos ver de novo. Aqui tem mais um exemplo. Subiu a saturação, caiu para baixo. Aqui em cima subiu um monte, ó, subiu até mais que o esperado. Se você se precipita, você acaba tomando um stop se você for bem conservador no stop. A saturação aconteceu aqui, um candle antes de um spin top ali. Então, começa a cair. A saturação, ela é muito relativa. Se a gente for lá no Bitcoin, aqui mesmo, a gente vai ver que a saturação, ela muda de ativo para ativo. E aqui no Bitcoin a gente teve uma saturação de 500 pontos. Eu nunca imaginaria que o CCI chegasse a 500 pontos. No Bitcoin eu costumo usar 250, tá 224 aqui para a gente fazer o vídeo e fazer sentido. Mas isso é bem pessoal. A saturação ela pode ser definida de diferentes pontos. E ela pode enganar também. Vamos ver aqui.
Olha só, a saturação chegou a 500 pontos nesse nível aqui, cara. E o que aconteceu? Continuou subindo. Continuou subindo mais de, caramba, mais de 200%. Entendeu? Então tem que ter muita cautela ao utilizar a saturação média dos ativos. Não é porque atingir a saturação que o preço vai reverter. Você pode utilizar vários indicadores, o preço, price action principalmente, para verificar, validar o CCI. Beleza? Um exemplo de baixa, então, vamos para o euro-dólar. Quando que saturou e voltou? Aqui eu tenho a marcação. Se a gente for definir uma saturação, então, no euro, a gente vai fazer o quê? O euro já é bem mais... tem bastante dado. Isso aqui é uma média, tá? Fim educacional. Ops. Então, mais ou menos aqui. Beleza? Se a gente volta lá onde eu marquei previamente, houve uma saturação bem grande, inclusive. Se eu utilizo 150 de saturação para euro-dólar e ele atingir 200, 200 e quanto? 250, ele está muito acima do esperado, não é? E aí ele saturou e retornou, fez uma correção bem forte. A gente pode ver aqui, fácil, que ele tem uma tendência de baixa, pela linha de tendência, né? Só batendo o olho. Então, ele corrigiu a tendência de baixa quando atingiu um pico de saturação, bem acima da saturação, na verdade. No mais, nas outras vezes, aqui também foi pico, fez uma pequena correção, brincou um pouquinho com os players e aí corrigiu de verdade. No segundo momento, também batendo na saturação. Bateu na saturação, bateu na saturação, subiu. Mas isso aqui operando correção. Eu não indico operar correção, tá? Mas tem players que conseguem, tem players que sabem fazer. É também uma forma de negociar usando o CCI. Legal, Gabriel. E agora? Falta o último passo, né? A divergência. A divergência é possível você verificar em vários outros indicadores também. E no CCI não é diferente. Se a gente for no SP500, já tenho marcado uma divergência aqui que foi muito legal. Alguns players pegaram. Eu vi isso aqui na época, mas eu não negocio SPX, infelizmente. E tá muito claro. Houve do que a gente já aprendeu do CCI. Vamos lá. Houve um rompimento, ou seja, uma energia vendedora nesse ponto aqui. Basicamente, vendendo o CCI a 154 pontos abaixo, tá? E aí fez um pico, talvez além da saturação, não medi aqui ainda. E aí ele deu uma corrigidinha e continuou para baixo. Não passou de zero, continuou para baixo, rompeu de novo o menos 100 e seguiu. Mas dessa vez, o preço médio não foi além do preço histórico dos últimos 20 períodos. Então o CCI parou por aí, parou bem acima da média passada. A média passada tinha ido em 278 pontos e atualmente ele parou ali em 178, quase 100 pontos a mais, certo? Isso aqui está indicando que se esse fundo aqui é menor que esse fundo, aliás, exatamente, se esse fundo aqui é menor que esse fundo aqui, e no CCI esse fundo que é menor é maior que o fundo atual, a gente tem uma divergência de preço. O CCI está me dizendo que o SPX, os contratos SPX estão ficando cada vez mais, cada vez menos players estão na operação na SPX vendida, e o preço está caindo ainda. Então tem uma divergência aí entre o indicador e o preço, correto? Correto. Normalmente divergências, elas indicam mudança de tendência, reversão de tendência. Se a gente olha o SPX aqui, tá bem claro que a tendência aqui é de alta, certo? A gente pode traçar aqui uma linha de tendência meio porca só para fim didático. Mas o CCI ele não funciona assim, ele trabalha com período. Então nos últimos 20 períodos, para o momento atual, isso aqui é uma divergência. Uma divergência do preço com o indicador, com a média dos players que estão na operação vendida, certo? Então o CCI está te dizendo assim, olha, os players que estão nesse fundo já são minoria. Eu não ficaria mais muito tempo vendido. O que aconteceu?
Passaram-se aí 10 dias? 10 dias e o preço já buscou o topo de novo, subiu o topo, fez outras correções, né? Proceder, certo? Divergência ela acontece e ela é um ponto importante do CCI também. Uma divergência de baixa no WO, futuros aí, contrato contínuo, é uma divergência de baixa no momento, hein, atual. A gente pode verificar aqui um topo, o CCI verificou um topo para nós no preço atual de 4,19, 4,20, 4,20 eu acho. Vou marcar o preço ali para ficar bom. 4,19,900. Tá? E o preço de agora, de hoje, é recentíssimo aí o preço acima de 4,20. 4,28 chegou a bater o dólar. E o CCI está dizendo assim para nós, olha, a galera já não está mais muito aí na operação de compra não. Então ele deu divergência de preço para nós. Ou seja, os preços passados já não são iguais aos preços atuais. E o preço continua subindo, na verdade. Certo? Tem menos players na operação comprada, mas o preço continua subindo. O que isso quer dizer? Uma provável reversão ou correção. A tendência é o quê? A tendência é de alta. Beleza? Tendência é de alta. Então o que vai ter? Uma correção. Isso a gente pode falar em um vídeo futuro sobre o meu ponto de vista usando o CCI, usando Price Action e CCI. Bom, galera, e a gente fica por aqui. Eu demonstrei aqui os 3 pontos importantes do CCI, a energia do preço, a saturação e a divergência de preços. Se você junta tudo isso, o indicador ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Eu não recomendo você se basear em indicador para negociação. Eu acho que o CCI ele é um oscilador atrasado e ele vai te dar uma informação que já aconteceu. Beleza? Se você usar o Price Action, que é o preço do momento, a ação do preço, rompimentos, tendência, etc., junto com o CCI, você vai ter uma operação muito bacana, você vai ter um setup muito bacana. Mas isso eu posso falar no futuro, já trazendo para o meu ponto de vista, para a minha experiência de negociação, mas isso vai depender de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se isso ajudou vocês, deixa o like aí, fortalece muito, e deixa no comentário se você quer saber o meu ponto de vista do CCI, tá? Ficamos por aqui, um grande abraço, uma ótima semana para todos.